Eu acho inacreditável como a mídia comercial incita o ódio à Janja. Eu acho impressionante, né? Um monte de cascatas contra a Janja é o que a gente vê na mídia comercial. E hoje eles voltaram à carga com uma história totalmente inverossímil, né? Por quê? O Xi Jinping não virá à reunião dos BRICS esse ano. E aí, o pessoal da Globo News, sobretudo, né? Infelizmente, muitas jornalistas mulheres estão querendo culpar a Janja pelo Xi não vir. Imagina, não. Vocês lembram daquela história patética, né, que eles criaram, dizendo que a Janja tinha falado do TikTok e que por isso criou um incidente diplomático, tudo cascata. Sabe o que é cascata, né? Em linguagem, jargão jornalístico? Mentira. Matéria inventada, tá? Inventada, falo mesmo. Criaram essa matéria de que tinha havido um mal-estar entre o Xi e a Janja, porque a Janja criticou o TikTok. Não faz o menor sentido. TikTok é uma empresa privada, tá? E aí, outro dia saiu no UOL, Janja tinha razão. Ontem, Janja tinha razão. TikTok diz que o TikTok também foi proibido na China. O TikTok, tal qual nós conhecemos, não é o que tem na China. Não é o que tem na China. Então, assim, o Xi Jinping não tinha menor, né? Não, tinha, não se justifica. Ele não teria por que ficar zangado com a Janja por ter falado do TikTok, tá? E aí, hoje, eles voltaram a atacar a Janja, dizendo que o Xi não está vindo porque a Janja falou do TikTok com o Xi. É demais, né? Não? Quem acredita num negócio desses? Né? Pensam que o quê? Né? Como era, eu lembro de uma matéria clássica que saiu na Carta Capital sobre os bastidores do Jornal Nacional, com o William Bonner dizendo que fazia o Jornal Nacional para o Homer Simpson, né? Contando que o telespectador é um imbecil. Parece que é isso que eles estão fazendo lá na Globo News. Estou pensando que o espectador é imbecil, que vai acreditar que o Xi Jinping não está vindo para o Brasil porque a Janja comentou uma coisa sobre o TikTok. O TikTok está levando crianças a se matarem porque não é regulado. Nos Estados Unidos, em outros países, não é regulado. Aqui no Brasil não é regulado. Outro dia uma menininha morreu por conta do tal desafio do desodorante. Não pode ser assim. Tem que regular. E aí, a Yara Vidal, nossa amiga que já foi à China, conhece, estuda, escreveu uma matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Janja não tirou o Xi do BRICS, mas a mídia comercial insiste em vender essa fofoca. Análises rasas ignoram como funciona a diplomacia chinesa e reduzem política internacional a rumor de bastidor. Né? O que mais me impressiona é que eles falam como se eles tivessem fontes lá no palácio do governo da China. Não tem, gente. Não tem. Assim como a gente comentou outro dia aqui, o Metrópolis não tem fonte na Casa Branca. Um jornalista brasileiro tem fonte na Casa Branca. Quem tem fonte na Casa Branca são jornalistas norte-americanos que cobrem a Casa Branca. Quem tem fonte no Palácio do Governo da China é quem cobre a China, os chineses. Quem tem fonte aqui no Palácio do Planalto são jornalistas brasileiros que cobrem o Palácio do Planalto. É natural isso em jornalismo. Né? Mas eles agem como se tivessem fontes na diplomacia chinesa, no Palácio do Governo chinês. Não tem. Isso é cascata. Cascata. Tá? Vou ler aqui a matéria da Yara para vocês. Deixa a gente irritado, né? Porque é só para levantar a bola para bolsonarista chutar. A falta de entendimento da mídia comercial brasileira sobre a China é constrangedora. Sempre que tenta analisar a diplomacia de Pequim com a régua ocidental, parte da imprensa repete velhos vícios de orientalismo, reduzindo um Estado disciplinado estratégico a fofocas de bastidor e teorias de conspiração dignas de novela.
o termo orientalismo descreve como o Ocidente, sobretudo Europa, Estados Unidos e, por tabela, o Brasil, historicamente representou o Oriente, Ásia, Oriente Médio e Norte da África como exótico, atrasado ou inferior, em contraste com uma autoimagem de racionalidade e modernidade. Né? E aí a Yara fala aqui sobre o livro do Eduardo Said, o Orientalismo, né? Quem quiser ler mais, ó, foi o intelectual Eduardo Said, no livro Orientalismo, de 78, quem deu ao conceito esse sentido crítico. Ele mostrou como esses estereótipos ajudaram a legitimar o colonialismo e o imperialismo, um viés que ainda surge quando se analisa a China hoje, sem escutar como o Oriente se enxerga. O orientalismo explica como cultura, poder e discurso se misturam sempre que o Ocidente fala sobre o Oriente, quase sempre sem ouvir o outro lado. Nessa quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que o primeiro-ministro Li Qiang representará o presidente Xi Jinping na cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, entre 5 e 8 de julho, antes de seguir para uma visita oficial ao Egito. É a primeira vez desde 2013 que Xi não comparece pessoalmente ao encontro, e bastou isso para a mídia comercial associar a ausência a uma suposta retaliação de Pequim. Gente, é muita irresponsabilidade jornalística, né? Não, desonestidade. A comitiva brasileira por causa de um imaginário constrangimento diplomático ocorrido durante a visita de Lula a Pequim em maio. Aí ela conta a história do TikTok, né? No entanto, em entrevista ao Jornal da Fórum, no dia 14 de maio, ainda no calor da polêmica, a jornalista chinesa Isabela Xi, da CGTN em português em Pequim, classificou as críticas como sem sentido. Xi disse ter ficado surpresa com a repercussão, de que poderia ter havido mal-estar, né? Tem vídeo da jornalista, fez maior sucesso aqui na fórum da Isabela Xi, falando que foi ridícula as especulações, foram ridículas as especulações da mídia brasileira a respeito, né? E aí hoje, o programa lá da Globo News, eles especulando que o Xi Jinping teria ficado pessoalmente incomodado com a fala de Janja, e aí não veio para mostrar desagrado. Isso é cascata, confia em mim, tá? Um enredo dramático, mas que ignora completamente como funciona a diplomacia institucional chinesa, que prefere lidar com desgaste de forma silenciosa, pragmática e sem lições de moral em público. A ausência de Xi não indica crise nem bronca, é reflexo da divisão de funções de um Estado onde o primeiro-ministro tem papel central na frente econômica e técnica, enquanto o presidente prioriza decisões internas e estratégicas. Pequim deixou claro que a presença de Li no BRICS não significa distanciamento, mas reforço prático. A porta-voz Mao Ning explicou que as prioridades são governança global, reforma de instituições multilaterais e parcerias técnicas, parte do escopo do premier. Enquanto isso, Xi Jinping permanece na China para coordenar decisões internas cruciais. Né? Então, isso aí, gente. É, enfim, um festival de cascatas. Mas vocês sabem o que é que mais me indigna? É que essas mesmas pessoas que adoram atacar a Janja, né? Não tratam a Michele Bolsonaro assim. Não tratam a Michele Bolsonaro assim. A Michele é tratada com muito mais respeito que a Janja. Eu sempre tenho repetido aqui, parece que a mídia brasileira, a mídia comercial brasileira, não quer um governo sério. Não quer. Não quer um governo sério, quer a palhaçada, quer a vagabundagem no poder. Deve ser isso que explica que eles tratam a Michele com tanta deferência, enquanto maltratam a Janja o tempo todo. Qual a justificativa? Ser mulher do Lula, né? Porque eles também tratavam a Marisa mal. Agora eles tratam a Marisa bem para atacar a Janja, que é a atual. Só assim. E aí saiu uma notícia, né, que a Michele Bolsonaro processou uma jornalista que chamou ela de garota de programa, ex-garota de programa, tá? E aí a jornalista ganhou a causa agora. Não sei se a Michele vai recorrer ou não, mas a justiça não aceitou. Ex-garota de programa. Michele sofre derrota na justiça ao tentar censurar vídeo. A justiça indeferiu o pedido para tirar o vídeo da jornalista Teônia Pereira do ar, alegando liberdade de expressão. Vou ler aqui a matéria para vocês. A juíza Maria Cecília Batista Campos, do 6º Juizado Especial Civil de Brasília,
conhecido como Juizado de Pequenas Causas, indeferiu no final de junho a ação de Michele Bolsonaro contra a jornalista Teúnia Pereira, integrante do podcast piauiense IEL-TV. A ex-primeira-dama entrou com ação na justiça para que a jornalista retire de sua conta do Instagram postagens em que se refere a ela como ex-garota de programa. A juíza negou à ex-primeira-dama o pedido de antecipação de tutela, ou seja, que o vídeo seja retirado do ar enquanto corre o processo. O pedido foi ratificado também pela primeira vara civil de Brasília, que alegou o direito à liberdade de expressão. Nesse contexto, conforme precedentes da Suprema Corte, nos conflitos relacionados à liberdade de expressão e direito à honra, sobretudo envolvendo pessoas públicas, há de ser dada preferência à liberdade de expressão, que conduz à excepcionalidade da retirada de conteúdos, publicações, vídeos e comentários publicados na internet em sede liminar, sobretudo pela sua precariedade e cognição sumária. A decisão obtida pela Fórum diz ainda que a reparação do dano, por sua vez, poderá ser realizada pela retratação, direito de resposta ou indenização pecuniária em sede de cognição exauriente. Quer dizer, o que, na verdade, a justiça decidiu foi que não vai tirar o vídeo do ar enquanto o processo estiver correndo. Tá? Vou dar minha opinião sobre esse assunto. Pode tirar, Gui. Eu não acho que seja liberdade de expressão você chamar alguém de ex-garota de programa se você não tiver informações, provas disso. Existem provas de que a Michele foi garota de programa? A gente não sabe exatamente qual era a profissão da Michele antes de conhecer o Jair Bolsonaro. A gente sabe que ela trabalhava num gabinete de um deputado que era vizinho do gabinete do Bolsonaro, e aí eles se conheceram. É só o que a gente sabe. Ninguém sabe se a Michele era vendedora de loja, se ela era assessora parlamentar, se ela foi garota de programa. Eu não sei, eu não posso afirmar isso e acho que isso não é liberdade de expressão. Eu acho que isso enquanto não tiver provas, é calúnia, tá? Então, assim como eu não gosto que tratem e façam calúnias contra a Janja, também não vou achar bom que façam contra a Michele Bolsonaro. Embora eu ache bem feito para quem adora disseminar mentiras sobre os adversários. Né? Bolsonarismo é campeão em criar mentiras, fake news sobre adversários. Então, de certa forma, está agora provando do próprio veneno. Mas eu não concordo que isso seja liberdade de expressão, tá? Eu gostaria era que as minhas colegas, sobretudo, tratassem tão bem a Janja quanto tratam a Michele. Tenho certeza que todas vão sair em defesa da Michele nesse assunto com justiça. Parem de atacar a Janja. Parem de ser machista com a Janja. Parem de inventar cascatas com a Janja.